Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos tentar fazer dessa leitura um colorido imenso, assim na nossa mente, tentando dar cores para isso que está escrito aqui em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: em meu primeiro livro relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhe apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Conforme eu lhes disse, João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiam mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. Voltará do mesmo modo como o viram subir. Quero dar um destaque especial para o versículo 8. Vamos voltar lá? Versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte de Jerusalém e em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Irmãos, Lucas, ele descreve com um colorido muito interessante o início da era apostólica, o início da Igreja de Cristo, propriamente dito, no tempo, ali no ano em que ele se encontrava, e no espaço, em Jerusalém e nos arredores de Jerusalém. É Lucas quem dá esse colorido especial aqui no livro de Atos, mostrando como a igreja teve o seu início. E é muito interessante que ele fala aqui que Jesus, ele deu provas inequívocas de sua ressurreição. Jesus deu provas inequívocas de que estava vivo. Durante um período de 40 dias após a sua morte, ele apareceu diversas vezes aos seus apóstolos, aos discípulos, às mulheres que caminhavam com ele. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15 que numa ocasião Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. E o apóstolo Paulo diz assim: desses muitos estão vivos até hoje, como se ele dissesse: olha, eu tenho o nome e o endereço de cada um deles, eles podem certificar que Jesus está vivo. Ele não está morto, ele está vivo. E numa dessas ocasiões em que Jesus aparece após a sua morte para os seus discípulos, ele aparece para os seus discípulos enquanto eles comiam, enquanto eles participavam de uma refeição. E há que prestarmos essa atenção de que é muito comum que o nosso Senhor Jesus, ele se revele a cada um de nós no partir do pão, no compartilhar da mesa. É quando uma refeição acontece no entorno,
onde pessoas olham umas para o rosto das outras. É por isso que nós aqui damos um valor imenso, que quando acaba esse período, o nosso culto continue aqui no café, enquanto o pão de queijo é repartido, enquanto a bolachinha, água e sal, ela é dada na mão das crianças, e o Enio de vez em quando traz até o wafer para a gente. Mas isso tudo simboliza o partir do pão entre os irmãos, enquanto Jesus está se revelando a nós no momento da mensagem e no momento da partilha ao redor de uma mesa. E nessa ocasião em que Jesus se revela a eles, ele diz assim: olha, não saiam de Jerusalém até receberem o batismo, a grande promessa, o revestimento com o Espírito Santo. Essa é a grande promessa. A grande matriz de todas as promessas do Antigo e do Novo Testamento é de que o Deus Altíssimo não habitaria mais em templos feitos de tijolos, mas Ele habitaria em nossas vidas. O Espírito Santo passaria a habitar em mim e em você. Essa é a mãe de todas as promessas. Obviamente, existem promessas que nos cercam no nosso dia a dia. Eu não duvido de que exista a promessa de que nós sejamos abençoados no nosso trabalho, de que nós sejamos prósperos na nossa vida financeira, de que nós tenhamos uma saúde, de que nós sejamos curados. Todas essas são promessas que eu julgo serem periféricas diante da magnitude da promessa de que nós somos filhos e filhas de Deus e de que o Espírito Santo habita e mora em nossas vidas. Amém. Essa é a mãe de todas as promessas. E foi essa promessa que Jesus reafirmou a seus discípulos, dizendo: olha, vocês fiquem aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, até que vocês sejam batizados, e então saiam espalhando a mensagem do Evangelho. E é interessante isso porque o grupo com o qual Jesus estava reunido é um grupo que já caminhava com Jesus há mais de 3 anos. E quando Jesus diz assim, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa, até que vocês sejam batizados, esses apóstolos que já caminhavam com Jesus há tanto tempo, perguntam para ele assim: então é agora, Senhor Jesus, que você vai restaurar o poder e o reino a Israel? Percebam, Jesus falando de algo tão profundo e tão amplo do reino de Deus que nos alcança até o dia de hoje, e os apóstolos com uma visão tão tacanha, mesquinha, política e geográfica daquele período. É o reino que vai ser restaurado agora? E eu percebo que às vezes a gente, na nossa vida cristã, a gente fica com tanto mimimi diante de uma magnitude tão grande de um Deus do universo que habita em nossas vidas e tem nos capacitado para termos iniciativas em diversas áreas e em diversas circunstâncias, e capacidade de recuperação e de superação de diversas situações que nos acometem. Mas eles perguntaram: olha, é agora que você vai restaurar o reino aqui para Israel? Uma visão muito localizada, muito geográfica daquele lugar. E a resposta de Jesus: olha, vocês receberão poder e irão testemunhar dessa mensagem em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os lugares mais distantes desse vasto planeta Terra. É lá que vocês vão chegar, então não fiquem com essa visão mesquinha que vocês estão querendo construir. Após Jesus dizer isso, ele é elevado aos céus numa nuvem, ele é assunto aos céus. E os discípulos, numa atitude de reverência e de adoração, ficam ali, olhando para o céu, paralisados, engessados, catatônicos ali, diante daquela visão de Jesus subindo aos céus e desaparecendo diante dos olhos dele. E ficam paralisados ali.
ao ponto de terem que aparecer dois seres celestiais e dizerem: o que vocês estão esperando aí? O que vocês estão fazendo? Vamos embora. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer da mesma maneira. Mas agora, sejam revestidos de poder e bora. Vida que segue. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Coloquem em prática aquilo que vocês escutaram. Saiam. Vão. É como se desse um empurrão assim, sabe? Pegasse um carrinho de fricção e vai. Não fica parado, não. A vida anda. A direção da vida é para frente. Caminha. Vai adiante. Eles ficaram lá paralisados, olhando para aquilo até serem alertados por esses seres celestiais. Bem, esse é o início da caminhada do ciclo sem fim dos discípulos e dos apóstolos de Cristo. Quando esses seres celestiais falam assim, vão adiante, eles estão dizendo assim, olha, tomem parte no ciclo sem fim que pertence a vocês, discípulos e apóstolos de Cristo. Esse é o nosso ciclo sem fim. Esse é o início da jornada cristã em terra, em vida. Saiam de Jerusalém, caminhem, andem. E é interessante que aqui nós conseguimos identificar alguns pontos de contato com o início do ciclo sem fim que nos é apresentado no filme Rei Leão, que traz essa música que nós acabamos de cantar. Se nós nos recordarmos, isso eu aprendi também com o Alan, e fiz questão de não trazer a cena, mas a música, para a gente exercitar a nossa imaginação, nossa capacidade de imaginar. Então vamos nos remeter agora ao filme Rei Leão, o começo do filme, ou o começo do desenho animado. No começo do filme do Rei Leão, nós temos uma grande movimentação do reino animal. Animais de todos os tipos, animais grandes, pequenos, carnívoros, herbívoros. Nós temos insetos, temos formigas, temos animais de todas as matizes, caminhando no único fluxo, indo em direção ao seu Rei Leão. Eles estão naquela manada toda, naquele movimento, no alvorecer das savanas africanas, com a neblina se dissipando, o sol começando a subir pujante e o calor começando a chegar, e eles se colocam diante da pedra do reino, todos reverentes, cada um na sua língua animal, cada um no seu ruído animal, cada um no seu instinto animal, prestando louvor e reverência ao Rei Leão, que é erguido aos céus por Rafik, o babuíno. É essa a cena. A cena é essa. Mas a música de fundo disso está querendo dizer que cada animal que estava ali, pertencente ao reino animal, grande e pequeno, cheiroso e fedido, alegre e triste, carnívoro ou herbívoro, cada um deles tem o seu papel num grande ciclo sem fim. Sem fim. E quando nós observamos esse cenário de Jesus subindo aos céus e os seus discípulos lá olhando reverentes e parados, e o Rei Leão sendo apresentado aos céus e todos os animais lá olhando reverentes e parados, nós conseguimos, desses dois cenários, do cenário de Atos e do cenário de Rei Leão, extrair, acho que, dois sensos muito importantes que podem fazer sentido para a nossa vida aqui no dia de hoje, no dia 18 de agosto de 2019. Acho que
primeiro senso que essas duas passagens, essas duas imagens nos transmitem para o dia de hoje é um senso de responsabilidade que nós temos. Um senso de responsabilidade. Um senso de responsabilidade que nós temos por eu e você fazemos parte de um grande ciclo fundado pelo Senhor Jesus Cristo, chamado Igreja. Eu e você somos parte integrante da Igreja de Cristo, fundada por Cristo, comprada por Cristo, lavada pelo sangue de Cristo, que teve o seu início e não tem o seu fim. Não tem o seu fim. Nós somos parte constituinte dessa Igreja de Cristo. Igreja que não é o todo do reino de Deus, mas é uma parte importantíssima e eu diria fundamental do reino de Deus. O reino de Deus ele é muito maior do que a igreja. No reino de Deus, assim, se a gente parar para pensar um pouco nas passagens bíblicas, no reino de Deus, pedras clamam. No reino de Deus, o sol se põe sobre justos e injustos. No reino de Deus, um lírio do campo se veste muito melhor do que Salomão em toda a sua glória. No reino de Deus, uma criança, ela suscita louvor a Deus quando ela se sacia no seio da sua mãe. E no reino de Deus existe a Igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte hoje. E é essa igreja que leva essa linda mensagem do reino de Deus adiante, adiante, embora, que não deixe ela paralisada, guardada, porque seria muito cômodo e muito agradável para nós termos uma mensagem tão linda e tão bela como essa e falar, deixa eu guardar nessa caixinha bonitinha aqui para mim. É muito gostoso estar aqui com vocês, nosso ambiente ele oferece algum conforto, mas não é para ficar aqui essa mensagem. Não é. A gente tem o dever e a responsabilidade que nos cabe nesse ciclo de levar adiante. Nós estamos falando, meus amigos e amigas, de uma igreja que se esparrama, e se esparrama nas mais diversas localidades. Nós temos uma igreja que se esparrama geração após geração, uma igreja que esteve em Jerusalém, Judeia, Samaria, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Tessalônica, São Paulo, Sertão, BH, Barcelona, Berlim, Diadema, São Caetano, São Bernardo. É uma igreja que se esparrama. Mauá. É uma igreja que se esparrama, que vai adiante, não fica contida, não é geográfica, ela se expande nesse ciclo. E nós somos parte integrante disso, por diversas localidades. É uma igreja que se esparrama nas suas diversas modalidades, porque num domingo como hoje, nós temos igrejas espalhadas nas mais diversas localidades e nas mais diversas modalidades, porque nós temos no dia de hoje igrejas que estão se reunindo em templos muito bonitos, muito suntuosos, ao passo que nós temos no dia de hoje igrejas se reunindo em casas, ao passo que nós temos igrejas no dia de hoje se reunindo na copa de árvores, ao passo que nós temos igrejas no dia de hoje se reunindo em porões. Tem igreja que se reúne até em hotel. Então, é uma igreja que não está presa a um modus operandi.
mas que ocupa espaços porque está identificada com uma mensagem muito certeira de que existe um Deus operando nela, e esse ciclo da igreja, embora tenha começado, não tem o seu fim. Ele vai adiante. É uma igreja que se opera na nossa coletividade, que nós estamos aqui reunidos, talvez no nosso número mágico de 30 adultos e 15 crianças, mas que se opera muito mais na nossa individualidade. Porque é na nossa individualidade que essa igreja vai adiante no trabalho, na família, no condomínio, ele vai adiante na faculdade, ele vai adiante no espaço que nós ocupamos nessa sociedade. É uma igreja que vai. E sabe, isso não vai parar. Isso não vai parar. Porque é uma igreja, e aí vocês vão trazer cenas à memória de vocês, porque eu acredito que eu falo com um público que está assim, minimamente acostumado com esse ambiente evangélico nosso de ser. Então, nós estamos falando de uma igreja que muitas vezes é molestada, de uma igreja que muitas vezes é violentada, de uma igreja que muitas vezes é abusada, mas de uma igreja que se levanta, que se recupera e que chegou até nós aqui no dia de hoje. Passando de bastão em bastão, essa igreja chegou até nós no dia de hoje. E aqui mora especificamente a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade nesse papel enorme, desse ciclo sem fim chamado igreja? É não parar, é continuar, é ir adiante. E eu trago à memória a música do Almir Sater. Penso que seguir a vida seja simplesmente compreender a marcha, chegou até nós, e tocar em frente. Então a gente toca em frente. Vamos adiante, deixando a nossa contribuição e adiante. Porque não para. A gente tinha crianças aqui agora há pouco. Está sendo plantado no coração dessas crianças uma semente que não se apartará do coração delas. Ainda na sua fase de juventude, ou mesmo na fase adulta, elas se lembrarão do amém alto que elas davam na igreja. E esse ciclo sem fim se perpetua, ele continua. Pode ser que dessa safra de crianças que estão saindo aqui, uma se levante e fale assim: nossa, eu quero levar o evangelho lá em Burkina Faso. Outra fala assim: não, eu quero iniciar uma igreja lá na minha escolinha. Outra fala: não, eu vou ser um profissional tão bem sucedido que naquilo que eu estiver fazendo, eu vou exalar o perfume de Cristo. E a outra fala assim: eu vou ser um intelectual, eu vou escrever livros. O outro fala: eu vou compor músicas que abençoem esse povo. Porque a semente que foi plantada não será tirada. Eu conversava outro dia com a Paty ali no fundo, e a Paty me falava da importância que a igreja teve para ela na sua fase de criança e de juventude, quando a mãe dela levava ela até a igreja. E hoje, irmãos, eu falo por mim. Hoje, com alguma consciência disso, eu consigo olhar para minha família, que muito humildemente, e agradecer pelo fato de ainda muito pequeno eles terem me conduzido ao catecismo na Igreja Católica. E aqueles passos ainda rudimentares que eu tive ali na Igreja Católica, hoje eu posso dizer que aquilo foi muito importante para mim. E eu diria o porquê disso. Porque quando nós trazemos as crianças para cá, e hoje a memória que eu tenho da minha época infante, é que aquilo me ensinou o temor de Deus. E o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Era muitas vezes o saber que existe um Deus acima de mim que me esquivava de fazer o mal e que me guardou de inúmeras ciladas. Portanto, esse ciclo sem fim que começou, ele não vai parar. E nós temos uma responsabilidade nisso no dia de hoje. Amém? Amém.
não quero me estender, mas o segundo senso que essas duas cenas nos transmitem é um senso de espiritualidade. Pois assim como no reino animal, eles devotavam todo respeito e reverência ao seu rei leão, nós, eu e você, podemos encher o pulmão de fôlego e bradar com grande alegria, em alto e bom som, que nós servimos ao verdadeiro Rei Leão. Ao verdadeiro Rei Leão. Ressurreto, vivo, nos dias de hoje. O nosso Deus. Sabe, seria uma infantilidade da nossa parte imaginar que a igreja chegou até aqui, nos dias de hoje, apenas pela habilidade de homens. Que a igreja tenha chegado até aqui apenas pela habilidade de Pedro, apenas pela habilidade de Paulo, apenas pela habilidade de Timóteo, de Priscila, de Áquila. Seria uma infantilidade nossa imaginar que a igreja se sustenta apenas pela habilidade de Lutero, que a igreja se sustenta apenas pela habilidade do Ed René, do Ariovaldo, do Tim Keller, do Maurício e principalmente do Alain e do Rodrigo. Seria uma infantilidade nossa pensar isso, porque todos esses homens, embora tenham tido e possuam alguma habilidade, é muito possível que os seus defeitos superem essas habilidades. Eu falo isso com muita tranquilidade, olhando a partir da minha vida e da vida do Alain, porque é puramente por um milagre que essa igreja existe. Porque conhecendo o meu temperamento do Alain, que somos assim, super paralisados no sentido de tirar coisas do papel, né? Ter dado certo e estar caminhando significa que existe um Deus enorme por trás disso. Assim como houve um Deus enorme por trás de Pedro. Assim como houve um Deus enorme por trás de Paulo. O senso de espiritualidade que nos é ativado quando nós percebemos a mensagem de Jesus dizendo: saiam por Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O senso de responsabilidade que nos é ativado, de espiritualidade que nos é ativado, é saber que existe um Deus poderoso conosco, que em cada um de nós, em mim e em você, opera um Espírito de Deus que sopra em nós uma seiva divina, a seiva de Cristo escorrendo em nossas vidas, é que nos dá força e ânimo para ter estratégias e falar: vamos adiante, vamos continuar, porque se fosse apenas pela força do nosso braço, ou pelas nossas habilidades puramente humanas, isso não se perpetuaria como se perpetuou até o dia de hoje. A igreja não teria chegado onde chegou até o dia de hoje. Mas é justamente porque existe um Deus todo-poderoso é que essa igreja tem caminhado até o dia de hoje, e isso não vai parar. Esse ciclo é sem fim. Sem fim. A igreja é chamada de lavoura de Deus. A igreja é chamada de corpo de Cristo. A igreja é chamada de noiva de Cristo. A igreja é chamada de casa de oração. A igreja é chamada de templo das nações. A igreja é chamada de edifício de Deus. E não tem fim. Mesmo vilipendiada, permanece. Continua. Pois existe uma mão forte, a mão de Deus, dirigindo e guardando cada um de nós na nossa responsabilidade de ser igreja. Irmãos, é assim em toda a Bíblia. Abraão teve medo. Deus falou: vai. José teve medo. Deus falou: vai.
Josué teve medo. Deus falou, vai. Moisés teve medo. Deus falou, marcha. O povo teve medo, ficou paralisado. Deus falou, sai, vocês não vão ficar aqui. Vocês não vão ficar aqui. Existe um Deus estendendo a sua mão forte sobre cada um de nós e nos levando a pessoas, a locais que nós nunca imaginaríamos estar e nos dando a possibilidade de onde nós estivermos transmitirmos a presença do nosso Senhor. Amém? Amém. Essa é a nossa parte nesse verdadeiro ciclo, o ciclo sem fim. É isso. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar.